A realidade do Corinthians hoje é contratar esse tipo de jogador. O Corinthians está negociando a contratação do ponta-direita Ronald, do Ciência. Como que fala? Como pronuncia isso, hein? Swansea City? Swansea City? Nossa, que ridículo. Que disputa a Championship, que é a Série B, né? Da Premier League no futebol inglês. Segundo aqui o mercado da bola do UOL, né? Lembra do Felipe, que até participava aqui, participou com a gente bastante aqui no canal Café do Setorista. Os contatos se iniciaram há cerca de 2 meses. Né? O Corinthians sondou as condições do negócio, ele só tem 24 anos, e o Corinthians quer saber se ele tem interesse em voltar ao futebol brasileiro, né, por empréstimo. Cara, acho que essa é a nossa realidade hoje, né? Hein? Essa é a nossa Championship, né? Eu falei chips, eu falei chips, só que faltava. O Championship, né? É que tem um chip, eles jogam com chip na segunda divisão. E acho que essa é a nossa realidade hoje, né? Essa é a nossa realidade hoje em relação a reforços. Jogador de 24 anos, atacante, joga pelos lados do campo, que atua aí nesse time que nunca ouvi falar na minha vida, tá? Até o momento as tratativas não avançaram, né? Ele também tem aí sondagens do futebol árabe, tá? Além do Corinthians. O nosso querido Ronald, ele tem 10 participações em gols em 49 partidas pelo clube na temporada, tá? 3 gols e 7 assistências. 3 gols e 7 assistências, tá? Ele foi o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Sunshine, né? Que tem aí como dono do clube, né? Um dos proprietários, o Luka Modric, que é um jogador do Real Madrid ainda, né? O Ronald teve passagens no Brasil por Guarani e Atlético Goianiense, chegou ao clube galês em 2024, após se destacar pelo Estrela Amadora de Portugal. Então é isso, velho. Esse é o jogador que o Corinthians pretende contratar. Eu vou jogar a real para vocês, tá? Nunca vi jogar na minha vida. Duvido que alguém aqui já viu. A não ser que nós tenhamos aqui no nosso chat hoje alguém que torça para o Corinthians e para o Atlético Goianiense, né? A gente não é muito de torcida terceirizada, né? Isso é coisa do Flamengo. Mas o que pode ter aqui também hoje, algum corintiano de Goiânia, que lembra do Ronald, né? Eu lembro do Ronald Golias, não sei se vocês conhecem. Ó, o Facilita, eu já falei, ele era aqui de Goiânia. Não, tudo bem. E daí que ele era de Goiânia? Eu quero saber se você já viu ele jogar, entendeu? Então, velho, eu sinceramente, né? Sinceramente, nunca vi jogar na minha vida. Eu posso criticar esse tipo de contratação. Por outro lado, se ele for contratado sem custo nenhum, chegar aqui e começar a jogar bola, queima a nossa língua. Só que é um cara desconhecido. E eu quero dizer uma coisa para vocês, vai. A realidade, a realidade do Corinthians hoje é contratar esse tipo de jogador. O Fabiano falou que joga muito. Nunca vi na minha vida. Quem é esse Ronald, né? Nunca vi. Eu sei qual é a estratégia hoje do Corinthians. Lembra aquela crítica que eu tinha ao Fabinho Soldado e companhia? Que dizia que o Corinthians agora os caras acham que é time europeu, que fica contratando só no meio do ano. A ideia hoje dos executivos de futebol é a seguinte: o Corinthians não é o Flamengo, que pode contratar a qualquer hora, a qualquer momento. Vocês viram o elenco do Flamengo, né, cara? Os caras tinham Bruno Henrique no banco para mudar o jogo, Pedro no banco, Cebolinha nem entrou, Michael, olha o banco dos caras.
Então o Corinthians não é o Flamengo. Então a melhor maneira do Corinthians contratar vai ser sempre no meio do ano, se continuar assim sem grana. Porque no meio do ano os atletas ficam livres. No meio do ano tem jogador que não ainda completou o número de jogos e está afastado lá naquele time que você pode trazer. Essa é a estratégia hoje do Corinthians. Contratar no meio do ano porque não tem dinheiro. Contratar jogadores desse nível do Ronald porque não tem grana. Aí o seu Augusto Melo vai nas entrevistas e fala, eu trouxe 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Eu já falei que ele vai abrir um programa, né? O show do bilhão com Augusto Melo no SBT. Valendo 1 bilhão de reais, que ele só fala em bilhão. Mas cadê o dinheiro? Ah, mas o Corinthians deve muito. Não, o Corinthians já devia muito, com ele deve mais. Então essa é a nossa situação hoje, velho. É falar desse tipo de jogador. O Biel, o Corinthians está negociando também. Eu prefiro o Biel. Entendeu? Eu prefiro o Biel. Tá? Eu prefiro o Biel. Entendeu? Eu prefiro o Biel. Que pertence ao Sporting de Portugal e o Corinthians está tentando o empréstimo dele. Ó, o Atlético Paranaense fez uma proposta para o Fabinho Soldado para que o Fabinho assumisse a função de executivo de futebol do Clube Paranaense. Proposta foi feita, proposta foi recusada, Fabinho não vai deixar o Corinthians, para a alegria do Léo que está aí. O Fabinho não sai do Corinthians porque ele, por uma decisão dele, ele não vai deixar o Corinthians nunca. Ele está satisfeito no Corinthians, ele quer continuar no Corinthians, ele quer seguir com o trabalho, ele acredita que em 2026 o Corinthians vai estar muito mais ajustado, e ele recusou o Santos, agora recusou o Atlético Paranaense. Sem o Fabinho Soldado, o Atlético Paranaense partiu para um plano B, que é o Eduardo Freeland, né? Freeland, que era o executivo do Avaí, e agora assume o Atlético Paranaense, tá? Então o Fabinho Soldado continua no Corinthians, tá? Continua no Corinthians e não vai deixar o Coringão, para alegria aí de muitos corintianos, tristezas de outros, porque ninguém é unanimidade. Então tem gente que gosta do Fabinho, tem gente que não, mas uma coisa a gente não pode negar. Ele está valorizado no mercado pela última janela que ele fez, né, que não foi essa... A última não, né, porque a última foi de janeiro, né, a do início do ano, foi a do meio do ano passado que ele foi bem. Então Fabinho Soldado permanece no Corinthians e está feliz no Coringão e recusando todas as propostas. Ó, o Lucas, o Fabinho tem que se mexer. Hora de falar sobre o Corinthians e a novidade do dia diz respeito às negociações com a Adidas. A empresa de fornecimento de material esportivo aumentou sua proposta com o Timão. A ideia é fechar acordo o mais rápido possível. A nova oferta faz com que o Timão possa alcançar até 85 milhões de reais por ano. Esse valor inclui uma parte fixa, pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato e também royalties ligados a percentuais de vendas de produtos. Importante dizer que a Nike, que até agora não se manifestou, tem por contrato a prioridade da renovação. Isso significa que a Nike, no momento final da tratativa entre Adidas e Corinthians, pode levantar o dedinho e dizer, olha, quero cobrir essa oferta. Diante desse cenário, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo norte-americana, com quem o Corinthians tem uma relação de décadas. Só para completar, em relação ao Timão, Osmar Stabile tem cobrado, especialmente da Adidas, a preocupação em relação a entregas e produtos variados. A alegação do Corinthians é de que a Nike não conseguia entregar vários dos produtos que havia prometido, muitos prazos atrasados e mais do que isso, com peças faltando especialmente para crianças e mulheres. O que é certo é que o Corinthians, com o Augusto Melo ou Osmar Stabile, terá um contrato de fornecimento de material esportivo bem superior ao atual. Nike paga cerca de 30 milhões de reais fixos por ano ao Timão. A saideira sobre o Corinthians, Diego Palacios, tem sondagens de times dos Estados Unidos e do México. O Corinthians se apressa na tentativa de negociá-lo o mais rápido possível.
Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês aí as últimas informações do Corinthians nesse final de semana, né? Timão que encontra-se de férias coletiva, saiu dia 13 de junho e o elenco só retorna dia 28 de junho. Enquanto isso, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, tem trabalhado bastante para tentar reforçar o elenco, mas também tem jogador que deve sair, e um desses jogadores aí é Félix Torres, que acabou recebendo aí uma proposta, né? Mas o Corinthians não se empolgou com a proposta, o Corinthians achou os valores baixos, mas o Corinthians quer vender o Félix Torres. Por quê? Entende que ele talvez em outro clube ele consiga performar. No Corinthians ele não conseguiu. Só que o Corinthians gastou uma grana muito alta para contratar o Félix Torres. Então o Corinthians também não vai vender o jogador por qualquer valor. O Corinthians quer aí minimizar essa perda de dinheiro com o Félix Torres, porque o Corinthians pagou uma grana muito alta. Precisa vender ele, pelo menos, mais ou menos equiparado o que o Corinthians pagou. Não dá pra você colocar o Félix Torres aí, né, a qualquer preço. Não dá. O Corinthians precisa de recuperar. Mesmo o Corinthians tentando recuperar, acredito eu que o Corinthians ainda vai perder dinheiro, porque o jogador, a custo-benefício dele, sinceramente, foi muito ruim. O Corinthians pagou muito dinheiro para não ter praticamente quase nada em troca. O Félix Torres, com todos os treinadores que jogou, não conseguiu. Com o Mano Menezes, ele não conseguiu performar. Com o Antônio Oliveira, não conseguiu performar. Com o Ramon Dias, ele não conseguiu performar. Agora chegou o Dorival Júnior, colocou na lateral, também não está se destacando. Então, infelizmente, a gente pode dizer que no Corinthians, o Félix Torres não deu certo. Então, o Corinthians está estudando as possibilidades de chegada, também a de saída. O diretor do executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou ano passado sendo sondado por outros clubes para exercer a mesma função. O Bragantino, em 2024, tentou levar o Fabinho Soldado. O Internacional também tentou. O Atlético Mineiro tentou levar o Fabinho Soldado na temporada 2024. E já esse ano, na temporada 2025, primeiro semestre, o Santos sondou a contratação de Fabinho Soldado por tudo que ele tem feito no Corinthians. Marcelo Teixeira é presidente do Santos e Fabinho Soldado foi campeão no Santos com o Marcelo Teixeira como presidente. Então o Marcelo Teixeira já conhece o Fabinho Soldado, né? E como diretor tem feito um trabalho belíssimo. E agora, recentemente, quem sondou o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi o Atlético Paranaense. Gostaria que ele exercesse a mesma função lá, mas por sorte do Corinthians, não sei, né? Alguns torcedores gostam, outros não gostam. Fabinho Soldado disse não vai sair diante de todas essas propostas, porque ele tem sua missão no Corinthians, ele entende que está passando por um momento muito difícil no Corinthians, mas a temporada 2026 pode ser muito melhor. Era braço direito, né, do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Foi o Fabinho que contratou o técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior tem uma afinidade muito grande com ele, né? Um profissionalismo muito grande, tem confiança no trabalho do Fabinho Soldado. Então, Fabinho Soldado não vai deixar o Corinthians. E Fabinho já disse em outras entrevistas, não é segredo para ninguém, que o objetivo dele é ir até o final do mandato do presidente Augusto Melo. Augusto saiu do cargo, mas pode retornar, né, dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, para ratificar o impeachment de Augusto Melo, confirmar o impeachment de Augusto Melo, ou reconduzi-lo ao cargo. Então o Fabinho Soldado também vive essa expectativa, se Augusto volta ou não volta. Enquanto isso, ele continua desempenhando seu papel. Biel, Corinthians continua aí nas tratativas de contratação, um ponta de velocista, né? Joga pela direita, joga pela esquerda. Ele está hoje no Sport de Portugal e o Corinthians continua as negociações aí para tentar contratar esse jogador.
Corinthians também está contratando aí o ponta direita Ronalds, que joga no Sun City. O jogador tem 24 anos. Há 2 meses o Corinthians está em essa negociação, está com essas tratativas. Corinthians esse ano, complicado ver contratação. Sem dinheiro, o torcedor corintiano não precisa ficar aí esperando, né, grandes contratações, grandes nomes, grandes reforços. A realidade do Corinthians é triste, porque não tem dinheiro. O Ronald jogou no Atlético Goianiense, jogou no Guarani também, né? Não conheço, eu sou sincero, não vou que mentir para vocês, não conheço mesmo, então fica até difícil eu fazer uma análise, porém, é complicado. É complicado, que para mim, pelo jeito que eu tenho pesquisado aqui no YouTube, me parece um jogador muito comum mesmo. Na verdade, é a realidade do Corinthians, né? E a gente sempre escutando Augusto Melo nas entrevistas dizendo: eu fui o presidente que mais trouxe dinheiro para o Corinthians, eu fechei o patrocínio de 300 e tantos milhões, estou fechando com a Adidas 1 bilhão, eu trouxe não sei quantos milhões para o Corinthians, só fala em bilhão, 1 milhão, parecendo até um show do milhão, entendeu? E o Corinthians não tem dinheiro. Dá para entender isso? Aí quando chegar ao final para fechar o balanço de Augusto Melo não conseguiu fechar porque ele acabou onerando o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, em 829 milhões de reais. A dívida do Corinthians, quando Augusto saiu, estava em 2,5 bilhão. Por que ele trouxe tanto dinheiro para o Corinthians e o Corinthians não tem dinheiro para contratar jogador? Não dá para entender. Não é uma coisa sem explicação? Não é complicado? Eu, sinceramente, não entendo, cara. As negociações com a patrocinadora, né, de materiais, né, Adidas e Corinthians avançaram muito essa semana. Se o Corinthians fechar mesmo com a Adidas, o Timão pode aí receber em torno de 80 para 85 milhões anual. Isso aí já dizendo, né, o adiantamento de luva, né, todos esses benefícios, né? Lembrando que desde 2003 a Nike é a fornecedora de material esportivo do Corinthians. Mas ultimamente houve muita reclamação por parte de torcedor, inclusive, especialmente, né, das mulheres e das crianças, reclamando que não tem materiais na loja do Corinthians para comprar. A Nike prometeu cobrir a proposta da Adidas, mas até nesse momento não se manifestou. Hoje, a Nike paga ao Corinthians cerca de 30 milhões de reais por ano. A Nike mesmo já entendeu que os valores estão defasados, porém, até nesse momento, ela não fez nenhuma oferta para o Corinthians. Os materiais da empresa alemã aí, Adidas, são excelentes. Então, sinceramente, acho que hoje eu quero o melhor para o Corinthians, mas me parece que o melhor para o Corinthians nesse momento é o Timão fechar com a Nike, com a Adidas. Gente, vamos fechar o vídeo falando um pouquinho de Diego Palácio, lateral esquerdo, que está na lista de dispensa do Corinthians. Tem uma sondagem aí de time do México e dos Estados Unidos. Então, o Corinthians tem vários jogadores que precisa chegar nessa próxima janela, e o Corinthians também tem aí um objetivo de dispensar alguns jogadores, como eu falei para vocês ontem, porque precisa enxugar a folha salarial para contratar outro. Lembrando novamente, o Corinthians não tem dinheiro. E sem falar de outros jogadores que têm a possibilidade de deixar o Corinthians, mas aí não é dispensa, aí é contratação de time europeus. Por exemplo, Breno Bidon, Yuri Roberto, Garro, Memphis Depay, goleiro Hugo Souza. Os melhores jogadores do Corinthians, os melhores jogadores do Corinthians, hoje eles estão no radar de times europeus e a qualquer momento pode deixar o Corinthians. Não é surpresa, porque o Corinthians, se chegar a oferta, se colocar o dinheiro em cima da mesa, o Corinthians vai aceitar. Me parece que o Corinthians até arrependeu de não ter aceitado uma proposta para Breno Bidon já tem uns 2 a 3 meses. Mas da agora para frente, se chegar, com certeza o Corinthians vai liberar, porque não tem dinheiro e precisa de reformular o elenco.
Gente, quero agradecer pelo carinho, quero agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham, que deixem aqui no vídeo, registra seu comentário a respeito das informações, deixe também aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.